Bem-vindos ao Centro de Estudos Fênix, uma escola holística onde compartilhamos um espaço de criação e equilíbrio energético através de aulas semanais, online e gratuitas. Propomos reflexões em grupo, práticas de autoobservação e meditativas com diversos temas para o autodesenvolvimento, aumento vibracional e a expansão da consciência. E para participar dos nossos cursos, mande e-mail para acolhimento.ph@cfenix.org. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Centro de Estudos Fênix. Eu sou Sheila Ferreira. Hoje nós estamos dando início a uma série de lives com o professor Jefferson sobre... Eu vou colocar a vinheta aqui antes de chamar o professor. O professor ele teve um imprevisto hoje, ele teve que ir para outra cidade resolver algumas questões, então hoje, excepcionalmente, o professor ele vai trazer todo o conteúdo da live e as suas perguntas vocês podem deixar todas aqui no chat, nós vamos anotar todas e nós vamos fazer uma outra live com o professor onde ele vai responder todas as perguntas que forem feitas hoje. Ok? Deixa eu colocar aqui a nossa abertura e na sequência eu já vou chamar o professor para que ele possa compartilhar com a gente tudo o que ele precisa dizer que normalmente ele não diz, né? Vamos aqui. Agora sim, oficialmente damos início à nossa série do projeto Planeta Azul. Então eu vou chamar o nosso professor Jefferson. Olá, professor! Como estamos? Boa noite para vocês, desde Ponta Grossa, no Paraná. Tivemos que vir a uma investigação que passou hoje, algo remarcável, e mais tarde vamos dando sequência, depois que estudemos devidamente como tem que ser, vamos também apresentar aqui no programa os resultados dessa investigação. Apenas que agora é um pouco preliminar para estar comentando, mas tem possibilidade de ser algo remarcável em termos de Brasil. E então, por isso, eu não tenho a oportunidade de usar o laptop agora no momento, usando o celular, mas eu digo que a importância de estar aqui hoje com vocês era fundamental, onde começamos essa série de investigações, ok? Quer dizer que foi totalmente imprevisível o que passou. Podemos imaginar, e é algo que, se constatamos corretamente, pode entrar para a história, de tão grande que é o evento. Tanto que eu prefiro não entrar em detalhes agora, justamente pela importância desse trabalho. Então, por isso que tão pronto a gente tenha informações mais definitivas e precisas, então vamos passar e compartilhar aqui com o canal, porque
não há outra forma de fazê-lo, ok? Então, eu devo dizer para vocês, entre outras coisas, primeiro que é um prazer estar de volta ao Brasil depois de tantos anos fora do Brasil. Eu não sei se as pessoas têm conhecimento, pelo menos do meu background, mas eu trabalhei para o Departamento de Defesa norte-americano por décadas em programas de orçamento negro. Eu trabalhava para duas agências, uma era a DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, em Arlington, Virgínia, que é o Departamento de Defesa, mais que nada, para programas especiais, e o outro é a NSA, National Security Agency, Agência de Segurança Nacional, que é em Fort Meade, em Maryland. Então, esses foram as agências que eu trabalhei. Eu trabalhei em 3 projetos. Um foi chamado Projeto Planeta Azul, Blue Planet Project, outro foi o Projeto Pulsar, e o outro foi o Projeto Nemesis. O projeto Livre Azul, o Projeto Planeta Azul, Blue Planet Project, basicamente reunia as informações dos contatados, dos sensitivos, que estavam relacionados a isso, os abduzidos, tá? E também dos híbridos, que seriam o resultado entre humanos e alienígenas. Então, esse era o Bupan. O projeto Pulsar era baseado em tecnologias diversas de retroengenharia, onde estamos tentando recriar tecnologias alienígenas. E existe um programa especial da DARPA para isso, e para os colegas de corporações que estão fabricando equipamentos de tecnologia alienígena. Deixa eu dar um exemplo disso. Vocês escutaram falar das naves triangulares, as TR? As naves TR, oficialmente, seriam construídas nos Estados Unidos a partir de tecnologia extraterrestre, por uma companhia que chama-se Lockheed, por uma divisão que chama-se Skunk Works. Então, o modelo mais conhecido desses chama-se o TR Astra. O TR Astra seria o modelo mais conhecido em termos informativos que eles têm dessas naves triangulares. Isso é um exemplo de tecnologias, tem muito mais. E o projeto Nemesis, o último, era um projeto que, de verdade, para mim, é o pior possível, é um projeto de militarização de tecnologias alienígenas. Então, vejam a profundidade do que estamos falando. Porque eu digo para vocês, o objetivo dos contatos é diferente do objetivo das abduções. O problema dos extraterrestres é que as pessoas imaginam que todos esses seres são extraterrestres, e não são. Eu posso dizer para vocês com certeza que todos os extraterrestres são alienígenas, mas nem todos os alienígenas são extraterrestres. Por quê? Porque temos extraterrestres, temos metaterrestres, temos ultraterrestres, temos intraterrestres, temos neoterrestres e temos seres transdimensionais. Então, antes que vocês se percam em toda essa nomenclatura, deixa eu tentar transformar isso de uma forma mais didática possível. Tá? A definição de extraterrestre é qualquer tipo de forma de vida, seja orgânica ou inorgânica, seja cognitiva, inteligente ou não, que seja de fora da Terra e dessa mesma dimensão que estamos, no universo que estamos. Então, essa é a definição de extraterrestre. A definição de metaterrestre seria uma criatura etérea, feita de bioenergia, que é cognitiva e inteligente, mas não tem forma física. Então, se não tem forma física, quer dizer que não necessita de tecnologia. Então, não tem naves, não tem equipamentos, não tem nada. Ela produz tudo sozinha. Então, sabendo que alguns desses seres, eles entram em planetas atmosféricos como a Terra, muitas vezes, quando as pessoas estão vendo,
veem a luz no céu e imaginam e pensam que é uma nave. E não é uma nave, é um ser vivo, apenas que feito de energia, de bioenergia, para ser preciso. Então, o que passa? Muitas vezes a nave se divide, o que parece ser nave não é nave, né? Porque é um ser. Então, esse ser se divide em 4 ou 5 partes, depois se reúne, muda de forma. Por quê? Porque ele não tem uma forma física, é uma forma etérea. Esse seria, então, o metaterrestre. Temos logo depois o ultraterrestre. O ultraterrestre seria um crononauta. O que é um crononauta? É um viajante do tempo. Aí eu tenho que explicar para vocês uma coisa muito importante. Primeiro, é impossível viajar ao passado na própria linha de tempo. Por que é impossível? Porque se cria um paradoxo espaço-temporal. Um paradoxo espaço-temporal diz que nada que não pertença, tá, a um grupo existencial de uma linha de tempo pode estar fora dessa sincronia. Ou seja, se eu fosse capaz de retornar ao meu passado, mesmo que eu não fizesse nada ou não interacionasse com ninguém, somente minha presença no passado automaticamente ia destruir a linha de tempo do meu presente. Então, automaticamente eu não teria um presente disponível. Então, o que passa em tudo isso? Essa questão de os crononautas são viajantes do tempo não do mesmo universo. Eles podem ir para um universo alternativo. Então, se eu sigo a linha de tempo do universo alternativo, é possível para mim retornar nessa linha de tempo. Porque eu não estou no mesmo universo. Eu não estou na minha linha de tempo. Eu estou numa linha de tempo aproximada, muitíssimo parecida à nossa linha de tempo, mas não é a mesma coisa. Então, isso seria um crononauta, tá? Compreender a diferença. Logo depois, tá? Temos os seres intraterrestres. Que são os seres intraterrestres? Seríamos descendentes de civilizações ancestrais que vivem numa rede de cavernas e túneis dentro das placas tectônicas, tá? Que estão ao redor da Terra. Inclusive, algum desses centros de cavernas e grutas, elas se interconectam em diferentes placas tectônicas. Então, que civilizações seriam essas? Eu digo primeiro que Mu, que é a primeira civilização conhecida, logo depois vem a Lemúria, que são os descendentes de Mu, e depois vem a Atlântida, que são os descendentes da Lemúria. Atlântida não era uma cidade, Atlântida era uma civilização. Então, a capital deles era Poseidones. Interessante sobre a Atlântida é que quem é a primeira pessoa que comenta a Atlântida foi Platão. Quando diz nas famosas conversas com Platão, aí ele apresenta, então, a civilização atlantiana, entre outras coisas, filósofo grego. Então, esses seriam os intraterrestres, tá? Então, digamos, esses seres intraterrestres são resultado de descendentes de descendentes de descendentes em linhas genealógicas desde o princípio. Então, naquele tempo, então, somos milhares de anos atrás, eles já tinham uma civilização avançada, com técnicas de energia, formas de energias alternativas, tinham veículos alternativos. Isso a cada dia se comprova com os estudos de astroarqueologia. Então, fica bem definido que não estamos fazendo especulação, estamos comentando o fato de que os arqueólogos estão encontrando coisas exóticas. Por exemplo, pilhas elétricas no Templo do Egito. Claro que não são pilhas elétricas modernas, como as nossas, industriais. Eram pilhas elétricas que eram feitas com vasos e não de barro, onde tinha tubos de cobre, e esses tubos de cobre polarizados tinham cabos elétricos
e encontraram resíduos, tá, de ácidos cítricos. Então, a partir daí, se geravam cargas elétricas, e esse era o princípio da bateria deles. E dou um exemplo, eles tinham tecnologias superiores a isso é só o mais periférico possível e imaginável, somente para constatar para vocês. Então, isso seria uma parte dos intraterrestres, tá? Nós temos também intraterrestres que não são evolucionados, eles são involucionados, ou seja, num processo de devolução, não de evolução, mas de devolução, eles se tornaram seres primitivos. Então, até seres que não têm um pensamento inteligente atuam por instinto, como animais. Então, mandam nus e tudo isso, e tem forma humanoide. E alguns deles foram filmados e vocês encontram alguma coisa disso na internet. Então, vejam, isso é algo interessantíssimo que tem que ser visto, ok? Com mais detalhe. Então, vimos que os intraterrestres são basicamente divididos em intraterrestres com uma cultura e uma civilização e uma tecnologia superiores ao que temos agora. E temos uma facção de intraterrestres que é extremamente primitiva e até mesmo perigosa em certas instâncias. Então, isso são os intraterrestres. Agora vamos falar dos neoterrestres. Quem seriam os neoterrestres? Os neoterrestres, existem várias categorias deles, tá? A primeira categoria são os dissidentes. O que é um dissidente neoterrestre? É alguém que pertence a uma civilização alienígena que decide abandonar a sua cultura porque eles ficaram tão impressionados com a cultura humana e com o modo de vida terrestre que eles decidiram, então, conviver com os terrestres e abandonar as culturas deles. A razão que eles podem fazer isso, porque a aparência deles é tão humana que eles podiam andar no meio da gente e a gente jamais podia imaginar que eles seriam seres alienígenas. É claro que nem sempre todos os seres são assim. Existem seres que não têm essa capacidade de transformação e se nota de longe que não são humanos. Mas existem seres de várias possibilidades que sim, são extremamente similares aos humanos ao ponto de pensar que são humanos. Então, esse seria o primeiro grupo. O segundo grupo é chamado grupo de infiltrados. Os infiltrados, ou espiões, o nome que vocês queiram dar, não é que eles estejam aqui com uma missão de espionar a raça humana, não. Eles estão com uma missão de coletar informação. Informação socioexistencial, ou seja, informação sociológica, antropológica. Então, a razão deles estarem no meio dos humanos é para anotarem relatórios da forma de vida comportamental humana. Uma coisa é que eles nos observem à distância, ou mesmo observem nossos programas de televisão, e a outra é que eles convivam com humanos. E existe uma distinção bem grande em tudo isso. Isso que faz a importância dessa facção de seres. Tá? Existem os seres que estão sendo castigados, punidos. Então, por uma razão ou outra, existem seres que não toleram a ideia que a civilização humana seja como é, e eles consideram, então, por uma razão ou outra, um castigo estar entre os humanos. E por transgressões que são cometidos para suas próprias sociedades, eles são punidos com, digamos que, um exilamento à Terra. Os que são de forma humana têm uma vida mais fácil, porque eles podem passar-se por humanos. Mas agora, aqueles que não podem passar por humanos, aqueles são caçados como animais e, eventualmente, são capturados e levados para laboratórios para serem estudados. É algo horrível, mas não temos como evitar isso. Temos também, tá, chamados walk-ins,
que é um walk-in? Imagine que no momento que a pessoa tem, ela divide a consciência existencial dela com outro ser. E esse walk-in, então, normalmente um alienígena de outro, quer dizer, um ser de outro planeta, e ele comparte a consciência humana. Então, a maior parte do tempo, ele é humano normal, e a outra parte do tempo, essa consciência alienígena toma controle do corpo. Então, são um ser de doble existência. Ele tem que compartilhar a existência humana e uma existência alienígena. Quer dizer, que é um detalhe que a gente pode esclarecer mais tarde com mais informação para vocês, tá? E logo depois, nós temos chamadas seres índigo, que são aquelas crianças e adultos e jovens adultos que se lembram das vidas passadas onde eles tinham uma existência alienígena. Então, eles vêm e aquela existência alienígena que eles têm, as memórias vêm e eles são capazes de transmitir uma série de informações quanto a isso. E, basicamente, seria isso em relação aos neoterrestres, tá? E, finalmente, temos os transdimensionais. Os transdimensionais são os mais complexos. Como todos vocês escutaram falar de George Adamski, que foi um contatado famoso da Califórnia, que tirou umas fotos impressionantes de naves, mas com uma nitidez, e ele, então, teria entrado em contato com esses seres alienígenas que se diziam vir do planeta Vênus. Então, por muito tempo, George Adamski foi, como posso dizer, confrontado com a ideia de que é impossível que Vênus tivesse uma civilização com capacidade tecnológica suficiente para fazer isso. E temos razão. Quando vocês veem as fotos da superfície de Vênus e as condições atmosféricas de Vênus, vemos que vida orgânica, como a gente conhece ali, não seria prática ou mesmo possível. Então, como que isso se passa? Porque justamente o venusiano Jordansky não era um extraterrestre do planeta Vênus, não do nosso Vênus. Ele era um ser transdimensional do universo alternativo, e naquele universo o planeta Terra não existe. O que existe é o planeta Vênus, que ocupa a terceira órbita. Então, naquele planeta, o Vênus que a gente conhece no nosso universo não existe. Existe Mercúrio, que ocuparia o lugar da segunda órbita onde está Vênus aqui, mas que seria a primeira órbita. E logo depois seguido da Terra, que está numa distância equiparativa da terceira órbita, mas seria o Vênus da outra dimensão. Então, essa é a razão de por que George Adamski teve contato com os venusianos. E não somente isso. Quem escutou a falar de Valiant Thor? Valiant Thor foi o alienígena mais famoso que existia nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele teve acesso à Casa Branca. Ele não somente teve acesso à Casa Branca, como também existem fotografias e filmes onde ele está com elementos do governo. Então, Valiant Thor era caucásico como um ser humano normal e corrente. Mas a história dele, se vocês buscam na internet, vocês vão encontrar. Então, por favor, não tomem somente o que eu estou dizendo, porque digo o seguinte, a importância de vir aqui para compartilhar... Paulo, né? Não sei. Peraí. Você estava na live? Você bateu a mão em algum lugar? Está aqui. Uhum. Desculpe, temos um problema técnico, mas estamos de volta. Foram coisinhas que estão passando. Hoje foi um dia tão exótico, cheio de surpresas, que quando menos imaginemos, essas coisas estão passando. Então Valiant Thor pode ser visto na internet. Por favor,
quando eu esteja dando informações, não simplesmente tomem minha palavra por isso. Vocês também podem buscar, porque é uma questão de responsabilidade que vocês têm em tudo isso. Busquem George Adamski também. Vocês vão ver que ele foi, quando morreu George Adamski, que era supostamente uma pessoa que não teria uma grande importância em termos, foi enterrada no cemitério de Arlington, que é um cemitério dos mais altos heróis americanos, e foi enterrado com toda a pompa de um herói. E devo dizer que ele foi convidado a conferências internacionais ao redor do mundo. Quer dizer que não era simplesmente uma pessoa dizendo, eu vi um extraterrestre contando. Não, ele tinha uma bagagem a apresentar, tremenda. Então, essa que é a questão dos transdimensionais. Então, muitas vezes, naves alienígenas de outros universos entram no nosso universo. E quando eles entram no nosso universo, a ideia que temos é que eles sejam extraterrestres, mas não são. O ponto de origem deles não é esse universo, é outro universo. E se o ponto de origem deles é outro universo, eles não são extraterrestres, eles são transdimensionais. E é importante que a gente veja uma distinção em tudo isso. Por isso que eu digo, se fosse fácil estudar estudos alienígenas, vamos ler um livro sobre isso. Não, isso não está num livro, isso vem de experiência, isso vem de trabalho duro, isso vem de uma série de estudos que um tem que fazer num processo que é contínuo e nunca termina. Mas os seres transdimensionais são mais complexos que isso. Então, não estamos falando simplesmente de extraterrestres ou seres físicos. E o que passa com seres etéreos de outras dimensões? Um se pergunta o resultado da alma humana. A alma humana é muito complexa e não faz parte do multiverso. Deixa eu explicar para vocês o que é o multiverso. Tá? A gente vive em um universo, mas o nosso universo é um aspecto de uma realidade muito ampla. Para que pudesse calcular matematicamente quantos universos existem, eu teria que fazer uma pergunta para vocês. Você pode me dizer qual é o número racional mais alto que existe? O número racional mais alto que existe. A resposta é: não se pode. Por quê? Porque é infinito. Então, eu não posso definir uma quantidade de universos. Eu não posso dizer que existem 12 universos, como certos cientistas gostam de afirmar, ou menos ou mais que isso. Porque eu não posso limitar universos, uma vez que eu estou usando o princípio de algoritmos matemáticos. Então, eu sou obrigado a admitir que é um número enésimo, ou seja, um número infinito. Não existe uma definição matematicamente falando. Então, isso seria um exemplo das dimensões do multiverso. Mas o multiverso em si também é limitado. E ele faz parte de uma grande abrangência de existência que se chama o omniverso. E o omniverso, entre outras coisas, tem o necroverso. E o que é o necroverso? O necroverso seria o universo que recebe a existência da alma humana. A alma humana, no momento da passagem, ela é levada ao necroverso. Quando chega no necroverso, ela passa por um processo de reciclagem, porque existe uma lei universal. No universo, nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma. Então, o que passa em tudo isso? Quando chega no necroverso, todas as memórias e a experiência da pessoa é retirada. E onde que é posta? No que se chama arquivos acásicos. Então, os arquivos acásicos têm as memórias e as experiências de cada pessoa. No momento que essa alma está reciclada e toda a memória, digo memória consciente, mas não memória inconsciente. O que eu quero dizer isso? Porque quando a pessoa faz hipnose regressiva, ela se lembra de vidas passadas. E a única forma de se lembrar de vidas passadas é se você tem acesso a esse campo espaço-temporal. Então, o que eu devo dizer, entre outras coisas, é que é fundamentalmente importante que você veja a circunstância de como isso está passando. Ok?
Então, esse é um ponto que tem que ser levado em conta. Por que que tem que haver essa reciclagem? Porque se a pessoa voltasse a ocupar um novo corpo, então essa alma que se volta e retorna no novo corpo, ia se lembrar que ela deixou uma vida para trás, que ela talvez tenha uma esposa, filhos, um marido e filhos, e uma vida. E imagine uma criança de 5, 6 anos se lembrando que tem uma esposa, que tem filhos, seria um caos que não teria tamanho. Então, o Divino Arquiteto Universal imaginou que era importante que houvesse esse apago de memória. E a memória, então, termina nos arquivos acásicos, e toda essa pessoa, uma vez que esteja reciclada, pode retornar numa nova existência sem os conflitos de memórias de coisas que passaram. Então, basicamente, podemos dizer que seria essa uma apresentação preliminar dos estudos, porque tudo isso faz parte de uma coisa, da centralização do modelo humano. O modelo humano busca centralizar-se em uma forma onde ele não possa, como se diz, disruptar, ou seja, entrar fora de sintonia. A sintonia com a existência faz com que ele seja uma parte integrante do universo. E no momento que essa parte integrante não está funcional propriamente, então uma série de, digamos que, problemas podem surgir. Problemas em termos de saúde, como no meu caso, eu tenho câncer. Mas tenho certeza que também vou superar a esse problema. Tanto que eu digo para vocês, eu tive que enfrentar, para chegar aqui, 4 horas de viagem de carro, para fazer essa investigação que a gente está fazendo hoje aqui. E tenho que enfrentar 4 horas mais para voltar, que são 8 horas, mais o tempo de investigação, que vão ser aí como 10, 12 horas, num dia. Na minha condição, eu não sei como é que eu estou fazendo isso. É porque eu estou sendo movido por forças cósmicas, porque senão uma pessoa na minha condição não podia fazer o que eu estou fazendo, porque eu até me surpreendo a mim mesmo como esteja passando. Mas dada a importância dos eventos de hoje, não se preocupem que aqui mesmo no canal Fênix vamos retornar com um relatório completo e preciso dos estudos que estamos fazendo, e vocês que estão nos escutando agora vão ter acesso à informação privilegiada. E digo para vocês, os eventos que me levaram aqui hoje são tão únicos, tão especiais, que eu enfrentei essa maratona de dor, que é uma outra forma de explicar, mas digo que valeu a pena cada segundo, porque as coisas que estamos reunindo aqui são fantásticas. Apenas que eu não me atrevo a veiculá-las publicamente enquanto não se faz um estudo adequado. Por quê? Por uma questão de responsabilidade. Se somos investigadores, temos que investigar primeiro. Eu não posso simplesmente largar as coisas daqui. Eu tenho que simplesmente estudá-las, prepará-las, e quando estejam, então, incontestáveis, aí apresentamos os resultados para vocês. Agora, não seria responsável de mim já imediatamente começar com esse processo. Então, eu agradeço para vocês. Eu peço um momentinho, se podíamos dar uma pausa de 2 minutos. Podemos, por favor? Shirley, podemos dar uma pausa de 2 minutos? Podemos sim, professor. Fique à vontade. Eu vou colocar a vinheta, então, aqui do Centro de Estudos Fênix, tá, para quem não conhece nossos cursos, enquanto o senhor tem esses minutinhos aí, tá bom? Muito obrigado, eu te agradeço, hein? Já estamos de volta, em menos de 2 minutos estamos de volta, tá? Obrigado. Tá bom. Bem-vindos ao Centro de Estudos Fênix, uma escola holística onde compartilhamos um espaço de criação e equilíbrio energético através de aulas semanais,
online e gratuitas. Propomos reflexões em grupo, práticas de autoobservação e meditativas com diversos temas para o autodesenvolvimento, aumento vibracional e a expansão da consciência. E para participar dos nossos cursos, mande e-mail para acolhimentoph@cfenix.org. Nossa, foi rápido, professor. Não levou nem 2 minutos. Muito obrigado. A palavra é sua, Estamos pode de volta, continuar. então. Eu diria então o seguinte: podíamos responder algumas perguntas, mas vamos deixar o bulk das perguntas, programa especial só de perguntas. Isso, Parece eu que tá acho bem, melhor. Shirley? Sim, eu acho melhor, que tem bastante perguntas aqui, professor, para a gente não responder uma e deixar a outra para lá, que tem perguntas bem interessantes. Vamos aqui. tomar umas 5 primeiras porque todavia eu tenho que continuar com o meu trabalho aqui e temos que concluir o trabalho para retornar a viagem de volta, que são 4. Exatamente. Vamos fazer assim, professor. Hoje a gente não responde perguntas, o pessoal deixa que a gente está anotando todas as perguntas e a gente faz uma live só de perguntas e respostas. O que você acha? É lá. Tá chovendo lá e tô ficando chiado. Oi, tivemos um problema técnico por aí? Porque aqui está bem. Então, vamos fazer assim, professor? A gente não faz perguntas hoje, a gente finaliza e a gente vai anotar todas as perguntas que estão aqui no chat e quem assistir depois quiser deixar aqui também, a gente vai pegar todas essas perguntas e aí a gente faz uma live só de perguntas e respostas. O que o senhor acha aí dentro desse tema? Porque tem perguntas aqui que as respostas vão dar um tantão e o senhor está cansado, eu não quero que o senhor se desgaste, e o senhor ainda tem um trabalho aí para fazer, tem um caminho de volta e eu quero que o senhor se cuide, se preserve, porque a gente precisa muito do senhor aqui ainda, firme e forte conosco. Olha, muito obrigado. Agradeço a todos a compreensão. Eu peço desculpas por não... Mas o que passou aqui foi algo inédito. Algo que, quando eu conto para vocês vão compreender que valeu a pena esperar. Porque vai ser algo inédito. Porque aqui praticamente fazendo história. E eu não me atrevo a apresentar os dados agora, porque são dados preliminares. Eu acho que travou. Está me ouvindo, professor? Então, vamos concluir por agora. Eu vou ter que retornar aos estudos que eu estou fazendo aqui, tá bem? Certo. Gratidão, professor. Já segunda-feira que vem... Segunda-feira que vem, fazemos isso e trabalhamos exclusivamente com as perguntas. Te parece? Exatamente. Bom, lembrando que aqui no chat está o link do grupo privado, né, do grupo fechado, onde o professor ele sempre faz lives exclusivas, fechadas, onde ele pode falar mais abertamente sobre alguns temas. Muitas coisas a gente não pode trazer aqui na plataforma aberta, né? Não podemos trazer algumas informações por segurança do professor também, né? Então, o link está aí. Quem é o administrador do grupo é o nosso amigo Roberto, lá do Express, que também está aqui. E então, sintam-se convidados, professor. Eu agradeço imensamente. Dentro dessa correria que o senhor está, o senhor ainda honrar a sua palavra de estar aqui com a gente. Eu total compreenderia se o senhor falasse que não poderia. Eu super entendo esse trabalho, eu sei como o senhor leva a sério essa missão de vida do senhor. Eu fico muito honrada em saber que mesmo dentro dessa correria toda, o senhor tirou esse momento para estar aqui conosco, transmitindo esse amor que o senhor tem aí no coração, transmitindo essa sabedoria que o senhor carrega aí
com o senhor. Eu digo o seguinte, eu me sinto um privilegiado de poder estar aqui com o Fênix, porque o canal Fênix é um canal que ele simplesmente é um canal de transformação. É um canal que está levando o equilíbrio das pessoas rumo à ascensão espiritual. Isso é fundamental e extremamente importante. Então, para mim, é um privilégio estar aqui agora com o Fênix. Eu agradeço tremendamente a oportunidade de poder compartilhar com vocês o pouco que eu sei. Estou à disposição de vocês sempre. Agradeço a compreensão de todos e garanto para vocês que na semana que vem vocês não vão se arrepender, porque todas as perguntas que vocês estão fazendo eu vou responder dentro do que seja humanamente possível. Tá bem? E também já devemos ter algo preliminar, onde esse segredo que eu estou comentando seria revelado publicamente. Tá bem? Já estou morrendo de curiosidade. Então, vamos esperar. Será uma coisa remarcável. Tudo que eu posso dizer é que estamos com uma grande surpresa. De verdade que sim. E pensamos que algo pode ser até um evento histórico aqui. Tá? E já falamos com vocês, então, muito obrigado a presença de todos, eu agradeço. Vão ao short, ao meu grupo privado, porque ali eu posso dar informações para as pessoas que eu não posso falar publicamente no Facebook, no Facebook, na internet, no WhatsApp, ou que seja na YouTube, porque não se pode, tá? Mas eu digo que Shirley Ferreira aqui com a gente é um privilégio, é uma honra para mim e uma honra estar aqui no canal Fênix. Vocês podem contar comigo cada segunda-feira, faça sol, chuva ou até mesmo um asteroide que caia, que espero que não passe, mas a gente vai estar igual aqui, tá bem? Ai, gratidão, professor. O senhor roubou o coração de todos nós. O senhor pode ter certeza, o senhor já faz parte da nossa família. A casa é sua, já falei para o senhor sempre as novidades o senhor pode estar trazendo aqui, né? Gratidão, boa noite a todos. Deixem as perguntas aí para nossa live de perguntas e respostas. A próxima vai ser para o professor responder tudo. Gratidão, professor, um ótimo trabalho e uma ótima volta para casa também. E se cuida, porque o senhor é muito importante para todos nós, tá bom? Muito obrigado, muito agradecido, tá? Eu estou aqui com o professor Paulo, com o professor Disseu, que estão me ajudando nessa investigação. Deixa eu mostrar para vocês quem são. Esse aqui é o professor Paulo, aqui é o professor Disseu, tá? E marquem essa fisionomia, porque essa senhora, tá? Ela vai ser revolucionária em pouco tempo. Depois eu explico por quê. Mas é uma coisa que vocês não vão se esquecer por um bom tempo. Tá bem? Olha, uma boa noite para vocês e até segunda-feira, que vocês tenham um encontro marcado aqui no canal Fênix e não vai ser algo inédito. Todo mundo seguindo o senhor aqui no chat, já estavam combinando lá no canal do Roberto amanhã. Na quinta-feira também, eu sei que o senhor vai estar em outro canal. E tá todo mundo na sua cola. Na quarta-feira. Na quarta-feira eu vou estar com o Roberto. Exatamente. Onde o senhor está, tem uma galera. Não percam ali. Tá bom, professor. Vai descansar. Tá bem, então. Vão ali que nos vemos todos. E descansa, tá bom? Vou mandar umas boas energias pro senhor. Colocar lá o nome no nosso grupo de reiki, que aqui no Centro Fênix nós também temos o envio de reiki, tá bom? Para que o senhor consiga descansar bem, recuperar suas energias. Muito obrigado. Tá bom? Fica com Deus, professor. Muito obrigado.